Então, muito bom dia a todos e a todas. Naturalmente, os meus parabéns, felicitações ao NER e aos organizadores deste colóquio e um especial agradecimento pelo convite ao meu estimado amigo Vítor Neto, por estar. É um prazer, naturalmente, estar aqui. Se isto fosse o programa dos Monty Python, eu diria que and now something completely different. Eu não sou da área das empresas, não sou empresário, sou geógrafo e, portanto, a minha abordagem vai ser do ponto de vista do território para o turismo. E a maneira como eu pensei esta intervenção foi a partir de um conjunto de conferências, eu vou mais para aqui, posso estar a perturbar, de um conjunto de conferências. Ok. Tem muita luz. Vou ter que olhar de vez em quando para o slide. Eu parti de uma... o Italo Calvino, que conhecerão, um extraordinário escritor e pensador, em meados dos anos 80, foi convidado pela Universidade de Harvard para fazer um conjunto de palestras, em concreto 6 palestras, que ele intitulou simplesmente, designou os 5 Memos for the Next Millennium e deu apenas uma palavra-chave a cada uma destas conferências. Lightness, quickness, exactitude, visibility, multiplicity and consistency. Infelizmente, ele acabou por falecer ainda em 85 e a última, a consistência, já acabou por não fazer essa conferência, apenas há umas notas do que seria essa conferência. Mas eu apoiei-me nesta muleta para estruturar também a minha intervenção a partir deste conjunto de palavras-chave. Quickness, rapidez, velocidade. E antes de falar propriamente do território, gostaria de chamar a atenção para 2 ou 3 coisas que nós todos estamos conscientes. Porque a velocidade, já hoje se falou aqui, da produção de informação e de mudança tecnológica que tem muito impacto na nossa vida social, do dia-a-dia e também, naturalmente, no turismo. Há um vídeo que eu gosto muito, que vai sendo atualizado, provavelmente alguns conhecerão, que é elaborado pela Sony BMG, Did You Know? Já vai nesta versão 6.0. E neste vídeo, vou apenas aqui chamar 2 ou 3 coisas, há algumas ideias muito interessantes. Uma delas é que nós já produzimos, no último ano, aquilo que é este número astronómico, 4 exabytes de informação. Isso quer dizer que nós produzimos mais do que de informação neste último ano, que nos últimos 5.000 anos prévios. Por outro lado, a primeira mensagem comercial que foi enviada, o primeiro SMS, foi em dezembro de 1992. Nós, hoje, mandamos mensagens que equivalem ao total da população do próprio planeta. Um outro aspecto, eu sou professor, também na Universidade de Lisboa, se nós olharmos para aquilo que são a procura de empregos, os empregos mais procurados em 2010, o top 10 desses empregos, eram empregos que nenhum deles em 2004 ainda existia. Por outro lado, nós, enquanto professores, estamos frequentemente a formar estudantes, prepará-los para empregos, para profissões, para funções para resolver problemas que ainda não sabemos quais são e quais é que vão existir, e, por outro lado, para usar tecnologias que ainda nem sequer foram inventadas. Portanto, isto parece importante, nós estamos, naturalmente, todos estamos conscientes disto, mas é um aspecto importante. Indo agora para o território, que é, de facto, o meu campo de análise. Velocidade, indo à tal ideia do Italo Calvino. Velocidade de quê? Velocidade de transformação urbano-turística, desde logo dos espaços costeiros. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu nos 50 anos em vários litorais deste mundo, aqui no Mediterrâneo, em Espanha, por exemplo, ainda em Espanha, a mudança que houve em 50 anos, em Portugal também, como se transformaram, aqui no Algarve, a Quarteira, a Albufeira, longe está a Albufeira daquela imagem ícone que o Carlos Mendes pôs naqueles 33 rotações de Penina, de uma canção do Paul McCartney, quando ele estava se encontrar no hotel da Penina, não tem a ver com a Albufeira, mas foi utilizada a capa da Albufeira, esta imagem bucólica de então, não é? Mas também, por exemplo, noutros ambientes, que não apenas o Mediterrâneo, aqui esta coisa fantástica, esta baía de 5 km, o balneário de Camboriú, em Santa Catarina, no Brasil.
mas velocidade também plasmada em erros e passivos de ocupações urbano-turísticas. Voltamos a Balneário Camboriú. Estão a ver já as sombras a projetarem sobre a praia. É um destino balnear. Julgo que o sol seria importante para os fruidores da própria praia. E eles lá vão encontrando aqui e ali um pequeno espaço para usufruir do sol. Resultado, a praia está a ser ampliada de 25 metros de largura para 75 metros de largura neste momento, para conseguir remediar um erro que é um erro de planeamento, é de facto uma ironia deste empreendedorismo urbanístico, sem ser pensado. Mas também, olhando para a nossa casa, para aquilo que aconteceu no próprio litoral, em vários sítios, o litoral algarvio, que se tornou, em alguns sítios, este é o litoral central, que todos conhecemos, onde há a ideia que cada equipa projetista resolveu pensar no seu projeto de uma determinada forma. Uns gostam deles mais alongados, outros em circular, outros em espalhados. Portanto, há modelos de tudo e, sobretudo, tudo sobre o litoral, hipotecando até a hipótese de vias, de uma via atlântica ao longo do litoral, criando aquilo que eu costumo chamar patchwork urbanism, que é verdadeiramente uma manta de retalhos. Mas também, ao mesmo tempo, fomos criando outra coisa que não é melhor. É os não-lugares. 2 exemplos aqui de lugares que existem, são lugares de feiras, que, naturalmente, passando a época balnear e as férias da Páscoa e de Natal, se despovoam completamente. Quiaios. Eu lembro-me de uma vez entrar em Quiaios ao fim da tarde, fora da época balnear, só ouvir um cão, correr todo o aglomerado e só ouvir um cão. Ou, por exemplo, Val da Telha, que é também um lugar plantado, não é? Ainda em amadurecimento. Mas há pior, porque há aqueles que começaram e abortaram. São aquilo que na gíria urbanística chamamos muitas vezes quase cemitérios de candeeiros. Este é um pouco mais do que isso, tem algumas casas, infelizmente, mas há muitos exemplos destes no Algarve, como nós sabemos, e noutras regiões, e depois estes, que é a crise, não é? O que aconteceu, há aquilo que era a expectativa de desenvolver com o modelo de resort e um hotel âncora e a parte de hotéis, o litoral alentejano, as 7 ADTs, as 7 áreas de desenvolvimento turístico, e estão assim, alguns até chegaram a fazer o Golfo e estão, enfim, completamente abandonados à espera. Mas não apenas aqui, também no chamado Oeste, a norte de Lisboa, há uma série de projetos que abortaram. A Praia del Rei é a única que tem alguma sustentabilidade. O Bom Sucesso foi, como o próprio nome diz, começou com grande sucesso, cerca de 20 arquitetos de grande renome internacional, depois deu-se a insolvência e hoje ainda está a tentar começar outra vez a levantar voo. Lightness, portanto, leveza, sustentabilidade. Vamos pela ideia de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma coisa que é fundamental nós estarmos conscientes, que é as alterações climáticas e os riscos e perigosidades da orla costeira. Bem, todos nós, é uma tradição, todos nós nos gostamos, há uma tentação do mar. Mais de 40% da população mundial vive junto ao mar. 2/5 das cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão perto do mar, portanto, no mundo. E se pensarmos nas mais de 10 milhões, o número, a percentagem ainda é maior. Todos nós, de facto, gostamos de estar. O mar é essa tentação e às vezes aproximamos demasiado. Era escusado. E era escusado também por causa disto. Porque nós todos já percebemos que, quer digam, quer não, as alterações climáticas são um facto. Temos de estar atentos. Há uma subida constante, desde finais do século XIX, da subida constante das águas do mar, e há um aquecimento global que se vem verificado em vários graus já e que vai naturalmente afetando as zonas mais frias, designadamente as zonas polares. E depois há isto, que é, nós temos uma costa que é diferente, há costas de arriba, há costas arenosas, mas o que é certo é que há áreas da nossa costa onde o recuo, designadamente, por exemplo, aquela área da Vagueira, Aveiro, Furador, onde o recuo chega a ser 6 metros ao ano. E só não se materializa porque nós vamos ter que pôr uns digos e umas pedras, porque senão aquelas casas já estavam perfeitamente invadidas. Há sítios onde o recuo da costa nos últimos anos já é quase de 200 metros no total. Isto é a imagem da Costa da Caparica, aquilo que todos conhecem, a Costa da Caparica certamente. Aquilo que aconteceu em termos de recuo
da Costa da Caparica só não recua mais por causa dos esporões, naturalmente. Embora os esporões tenham um outro problema. É porque de um lado acumulado de areia, do outro lado acelera o esvaziamento da própria areia. Portanto, há um mecanismo hidráulico complexo também do mar. E depois há isto que afetou, nós sabemos, há muitos exemplos, infelizmente, o extraordinário resort que é de Val do Lobo, não é? Onde já caiu, de facto, até parte da piscina em determinada altura, teve de ser reconstituído, onde a erosão, porque são de facto terrenos relativamente frágeis do Miocénico. Claro que aqui, em termos de golfe, há agora um novo desafio que é passar aquela vala, não é? Mas, de qualquer modo, não é isso certamente que pretendemos. E depois há coisas mais sérias, que é quando as casas, de facto, o património das pessoas vai sendo destruído, mesmo que alguns dele tenha problemas até de legalidade. A costa portuguesa já perdeu nas últimas décadas, já perdeu o equivalente a 1.313 campos de futebol. E não é apenas físico, o problema é quando há vidas também, não é? E não é por falta de informação, não é? Muitas vezes. Mas, de facto, este é um problema. Existem planos, está assinalado, percebe-se exatamente o que é que tem que ser feito. Mas é preciso ser feito. Isto foi um estudo que eu era o coordenador nacional, um projeto internacional com 8 países. Isto era a simulação que se fez para o Algarve. Com o impacto das alterações climáticas, daquilo que pode acontecer ao Algarve se não houver, de facto, medidas a contraponto das alterações climáticas e medidas de prevenção e de adaptação relativamente a isto. Ainda assim nós não aprendemos, porque não há muito tempo nós construímos, em 2015, 2016, construímos um extraordinário edifício, mas uma vez mais, não é junto ao mar, é junto ao Tejo, embora já em 2011, estão lá em cima, 2011 já existia, isto tem uma luzinha, não é? Está aqui, tem uma luzinha, já existiam de facto projeções do que poderia acontecer em caso de inundação. A inundação no caso do Lisboa e do Tejo normalmente ocorre quando se concentra simultaneamente no mesmo local e à mesma hora e coincide com a maré cheia. Não há capacidade de esvaziamento e, portanto, muitas vezes já 2 ou 3 metros a galgar aquilo. Embora as barragens vieram regular um bocadinho todo este mecanismo. Mas sustentabilidade também face à pressão sobre os recursos e comunidades locais. Todos nós conhecemos que seja há praias, há cidades, há parques naturais, há monumentos que, de facto, têm uma pressão, uma capacidade de carga que está excedida em muito. Até aqui a Mona Lisa, 77 centímetros de altura, 53 de largura, coitada, está ali inundada, como nós sabemos. E depois há disto, que é o que nós não queremos. Nós que somos pelo turismo, pelo desenvolvimento do turismo, não queremos que isto aconteça. É esta coisa que o Doxey e Ridex explica, que é o tal modelo do antagonismo que explica particularmente bem, não é? E depois temos casos que são extremos, não é? Como Barcelona, tem 1,7 milhões de habitantes, mas tem 20 milhões de turistas, não é? E depois fazem destas coisas, tentam escorraçar os turistas, fazem até, digamos, correntes junto ao mar em frente aos turistas, não é? Ou também Veneza, 54 mil habitantes, 30 milhões de turistas ano, não é? E uma vez mais, a mesma coisa. Ou então, a Amsterdão ainda, 850 mil habitantes, 19 milhões de turistas ano, não é? Go home. E este é sempre o recado que nós não queremos chegar a este ponto. Até em Lisboa. E há bocadinho dizia-se aqui que o Algarve não tem turistas a mais. Eu também acho que não. E Lisboa também não. É que quando o turismo começou, e que foi com os low cost, etc., começou a desenvolver-se em Lisboa, já a Alfama tinha perdido 13 mil alojamentos. E os que foram agora recuperados, eu não tenho tempo de desenvolver isso, mas foram recuperados para alojamento local, estavam perfeitamente desocupados. E quando há um processo de reconversão urbana no bairro histórico, como a Alfama, como a Moraria, como o Bairro Alto, há sempre gente que sai-se lá viver. Porque não é possível fazer um apartamento só de 30 metros quadrados que nem sequer tinha instalações sanitárias nem nada. É preciso juntar 2 ou 3 para responder àquilo que são os requisitos da sociedade atual. O que quer dizer, se viviam lá pessoas, elas vão sair. Ninguém se incomodou quando o Bairro Alto, muito antes do turismo, era só bares e lojas. Não é? Ninguém se incomodou quando a Moraria, que tem 78 nacionalidades diferentes, antes do turismo, se tornou, hoje, mais ainda, hoje a Moraria é um potencial interesse para o turismo, é um ponto de visitação.
E, portanto, esta coisa de compararem com o terremoto é uma ideia que também eu combato vivamente nas minhas aulas. Curiosamente, com isto da pandemia, não é? Alguns destes mesmos lugares começam a assear, esvaziaram-se, e agora já há vídeos e apelos, voltem turistas, não é? Ali, em Barcelona, etc. Sustentabilidade é isto. É arranjar um ponto de equilíbrio. Tá? É conhecido, é muito fácil, afinal. Visibilidade. Visibilidade em função da qualidade dos velhos e dos novos patrimónios. Nós sabemos o papel, o peso, a alavancagem que ser património mundial dá. Isso aconteceu em várias situações, mesmo em Portugal. O que aconteceu em Évora, o que aconteceu no Porto, o que está a acontecer em Elvas, o que aconteceu com Lário e Silva na Madeira, etc., em muitos contextos. Nós sabemos também o esforço que tem havido e o percurso em várias regiões, certamente aqui também no Algarve, de recuperar edifícios que têm valor patrimonial, podem ser monumentos, para acolher diversas funções, ou de alojamento, ou de museus, ou de arte, etc., etc. Alguns muito interessantes. Coisas como aqui, conjuntos, as aldeias, a tal ideia de que o turismo também tem que chegar ao interior. Eu não tenho expectativas tão fortes como muitas vezes se vende por aí, mas é importante, as aldeias históricas, a recuperação, este modelo que depois foi reproduzido noutras regiões, com outros nomes, já inventaram as aldeias xistas, as aldeias turísticas, etc. Todas as regiões têm estado atentas à necessidade de recuperar estas aldeias, não é? Estas comunidades locais. Embora depois, eu vou contar uma história muito rapidamente, eu sei que eu tenho muitos slides e não quero ultrapassar muito o tempo, mas aqui há 3 ou 4 anos eu conheço bem o país, ando muito pelo país, sou geógrafo e urbanista, mas fui a Castelo Rodrigo, até com uma visita de estudo dos meus estudantes de doutoramento em turismo, do qual sou coordenador. E nós entramos, foi um dia de semana, nós entramos, está extraordinário, é tudo recuperado, um mimo, andámos pelas ruas todas, vimos uma pessoa ou duas, e depois quisemos comer qualquer coisa. Havia uma loja aberta. Era de um belga. Era a única coisa. Porque todos os outros restaurantes foram recuperados e estavam fechados. Portanto, porque o problema depois é criar públicos, é criar sustentabilidade também para isto. E há outra coisa que é, nós temos o dever de recuperar naturalmente o nosso património. Não é? Tudo que é património nós temos que zelar, temos que preservar, temos que recuperar, temos que garantir às novas gerações. Mas não tínhamos ilusões. Por exemplo, isto é o modelo do Alentejo, nós não conseguimos ter 500 igrejas num circuito turístico, nem 40 castelos. Só uma pequena parte, e essa é que tem que ser estrategicamente refletida, é que pode entrar numa cadeia de valor de qualquer produto turístico. Não são todos aqueles monumentos, naturalmente. E depois há isto, nós devemos estar atentos àquilo que está a mudar. A arte, a criatividade. Aqui, no Morro da Providência, não é? Num daqueles bairros do Rio de Janeiro, com esta intervenção artística deste fotógrafo francês, Giard, com aqueles olhos, que se tornou um ponto turístico também. A minha filha, que está ligada ao turismo, vive em Milão, mas está ligada ao turismo, quando tinha 20 e tal anos, foi com umas amigas para o Morro do Vidigal. Também para ter a experiência. É tal ideia, há bocadinho falou-se aqui em experiência, não é? E gostou. Marvila, por exemplo, todo este street art é uma tendência que deve ser acompanhada. Marvila faz parte hoje das visitas em tuk-tuk. Eu próprio já fiz um passeio em Lisboa de tuk-tuk em torno da street art. Temos grandes artistas. Mas também outras coisas estão a acontecer, a arquitetura. Aqui no Vinho é fantástico. No Vinho tem sido fantástico. La Rioja foi uma das pioneiras, mas também depois em Bordeaux, na Toscana e em Portugal, naturalmente, nós não ficamos, a Adega Maior, ou aquela que é particularmente interessante, o Quetzal, que era um grupo de estrangeiros, grandes amantes e colecionadores de arte, com experiência no MoMA, inclusivamente, chegaram a viver no Algarve e que se apaixonaram pelo Alentejo e queriam produzir vinho, mas queriam ter também uma galeria de arte. E é isso que lá está, tem um excelente restaurante, excelentes exposições e produzem vinho. Marca Quetzal. Ou isto, eu lembro-me, eu nunca iria, eu tinha ido uma vez a Bilbao. Bilbao era uma cidade cinzenta, feia, industrial, obsoleta. Bem, quando fizeram isto, eu próprio, houve um dia que meti no carrinho, que a família, lá fui eu direto a Bilbao. É de facto
também a força impulsionadora quando as coisas são marcantes. Esta eu ainda acho mais interessante, que é do Jean Nouvel, o novo Museu de Arte do National Museum do Qatar, que é inspirado nas rosas do deserto, que é inspirado numa coisa que é a identidade territorial. Se não sabes o que é rosas do deserto, é isto. É uma pedra que aparece no deserto, quer dizer, que é formada porque é um processo de erosão com o vento que torna aquelas faces. Visibilidade também alavancada por eventos singulares. Nós sabemos, nos últimos anos, desde os últimos 20 anos, 30 anos, tem acontecido um conjunto de eventos fantásticos em Portugal, que nos têm projetado, não apenas em Lisboa, mas em vários, alguns daqueles mesmo, que são de grande projeção internacional. Mas também outros locais, não é? E aqui com o envolvimento das comunidades locais. Carnaval de Lolé, festival, por exemplo, tem aqui só alguns, o islâmico de Mértola, como temos ali aquela coisa fantástica que é a Tomatina, em Bunhol, em Espanha, ou a Feira Franca, em Pontevedra, que é uma coisa onde se vestem todos. Eu próprio já lá fui uma vez. À Tomatina nunca consegui ir, mas gostava, adorava lá ir. Ou esta que é uma coisa fabulosa, não é? Que se fazia de 4 em 4 anos em Campo Maior. Agora já há vários sítios onde fazem, mas de facto Campo Maior é que é, deste ponto de vista, porque é cerca de uma centena de ruas decoradas, eram 1 milhão de visitantes e cerca de 10 quilómetros, que é uma coisa... Escondem umas às outras, as ruas escondem umas às outras, até aquele dia de véspera, de noite, vai tudo montar aquilo. É uma coisa fantástica, única. Quando tiverem a oportunidade, se não conhecem, visitem. Ou estas coisas, às vezes, mais fora da caixa, como a feira de chocolate, não é? Ou outras dentro da caixa, bem dentro da caixa, que foi uma ideia do Tosé Correia de Peniche, que tornou o Peniche, de facto, tem 10 a 15 milhões os eventos do Prolcro. Prolcro. Como é que é? Ripkel, exatamente, Ripkel. Ou, por exemplo, a apanha de chá, etc, etc. Ou aquela da arte chávega. Há uma série de coisas que vão acontecendo e que têm a ver com a identidade regional, local. E isso parece-me ainda mais importante. E também visibilidade certificada e reconhecida. Há muitas formas de certificar, enfim, algumas valem o que valem. A própria bandeira azul, eu tenho dúvidas, em algumas praias que frequento que sejam merecedoras de bandeira azul, mas cumprem os critérios que lá está, mas quando não há sequer em algumas áreas da praia um nadador de Salvador, parece-me que é um critério, só isso me põe de pé atrás. Mas há muitas certificações, há estas, há a praia acessível, há imensa no mundo do turismo rural, etc. A certificação é importante. Porque digamos, é um impulso, é estimular à qualidade, ao reconhecimento, não é? E as pessoas estão atentas. E depois há isto que nós temos, tem sido uma festa, não é? Desde há muito tempo, isto é um caminho que o país tem percorrido, não é? Desde há muito tempo, estes são os últimos resultados dos Oscars, mas já tivemos mais, já fomos, agora não somos o melhor destino, mas já fomos, ainda o ano passado era, acho que o ano passado foi a última vez, mas de facto tem sido, graças a estes eventos, graças à qualidade, à evolução que fizemos em todo o alojamento, a qualidade do nosso alojamento, nós temos hotéis 3 estrelas. Eu, como sou funcionário público, só posso ir para 3 estrelas, que é isso que me pagam, não pagam mais. Mas temos 3 estrelas fantásticos. Temos 3 estrelas fantásticos. Não é? Comparado com aqueles que têm em França ou em Inglaterra, que são velhos, nós temos uma coisa moderna. Temos hostels, no top 10, temos sempre 2 ou 3 hostels do mundo. Não é? Na qualidade, tem design incorporado, etc, etc. Nós evoluímos. Tudo isso contribui, de facto, para que nós... quando chegamos aos Oscars, enfim, do turismo, estamos nos Travel Awards, o World Travel Awards, estamos sempre lá, nos europeus. Mas, o problema às vezes é o mas. É que depois temos isto também, numa área protegida, no Geoparque, neste momento Geoparque Serra da Estrela, não é? É sempre bom o convívio com a natureza para satisfazer as nossas necessidades fisiológicas, mas não podemos, isto não pode acontecer, não é? Nem podemos ter anúncios daquele tipo, não é? Não podemos ter anúncios daquele tipo, não é? Isto é, na prática, para um turista, é como vender gato por lebre, não é? Noutros sítios não vendem gato por lebre, o que gostam de vender é frango tipo leitão. É uma variante. Esta eu não sabia, descobri há dias que havia também frango tipo leitão. E desatitude. Regras, planeamento. Eu sou homem do planeamento, fui consultor de planeamento durante 3 décadas. Agora, a minha função de presidente inibiu-me disso, mas era o que eu fazia também muito. Bem, e quando nós olhamos para isto, nós vemos
aquilo que é a posição de... Há vários índices, não é? Há vários índices de posicionamento de Portugal sobre a sua competitividade. Este é um deles, tem a ver negócio, e que nos posiciona em 190 países na posição 39ª, não é? Mas há algumas que claramente devíamos estar bastante melhor, porque estamos em 60 e tal. E se nós olharmos para a componente às vezes disto, nós sabemos que em alguns índices 15 a 20% da nossa ineficiência, já eram 20, agora talvez sejam mais 15%, tem a ver com a ineficiência burocrática. São problemas de ineficiência burocrática, o que no turismo pesa, não é? Já basta que em algumas áreas do turismo, designadamente nas áreas litorais, tenha que haver parceiros de 10 ou 12 ou 13 ou 14 entidades, cada uma com o seu tempo a decorrer, não é? E depois a pedirem papéis nos últimos... Estou a olhar aqui, não posso olhar para as entidades que estão aqui, mas sabemos que é assim, eu próprio já fui vítima disso, não é? Eu fui coordenador da primeira avaliação do PROTAL, do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, os primeiros 10 anos. E este foi o modelo, este modelo que está aqui é um modelo que o PROTAL, o primeiro PROTAL, o de 89, preconizava. Este modelo, o PROTAL é um plano, um instrumento, é um IGT, um instrumento de gestão do território, que se sobrepõe num conjunto de orientações àqueles que estão abaixo, neste caso os planos municipais de ordenamento do território, em concreto, neste caso o PDM. E este é o modelo do PDM, ou seja, 11 anos depois, quando há um prazo na lei para que as orientações sejam incorporadas nos planos, 11 anos depois, ainda o modelo era completamente diferente. Isto não faz sentido, quer dizer, ou o modelo do PROTAL é bom ou mau, mas tem que se discutir e tem que haver qualquer decisão. Não pode haver uma lei que de facto não é cumprida, não é? Nem pode haver coisas destas. Eu nem vou dizer quem é, nem onde é, mas é na Costa Vicentina, não é? Que é um sujeito com dinheiro, com recursos, que adquiriu uma pequena casa, com 100 e tal metros quadrados, e conseguiu transformá-la numa 300 ou 400 metros de implantação. Mas conseguiu mais. Conseguiu meter um muro sobre a própria praia, praticamente, aqui, junto à praia, já em espaço público marítimo, não é? E começou por fazer um muro até que tinha cerca de 2 metros. Depois as autoridades disseram, não pode ter 2 metros. E ele tem que ter, já não me lembro quanto era, tem que ter, e ele baixou o muro, não é? Eu tenho fotografias do outro muro. Baixou o muro. O muro foi completado. Quando acabou o muro, o que é que ele faz? Enterrou o caminho, baixou o caminho. É um caminho de coisa, baixou o caminho e, portanto, ficou outra vez com os 2 metros. Bastou, portanto, mas foi inteligente. Ou isto, não é? Há quem ache que pode pôr um marco, lá por ver um documento antigo, não é? Isto é uma empresa, aqui posso dizer, porque isto foi público, foi na Comporta, pôs a nova entidade gestora, pôs um marco em plena praia, não é? Terreno em plena praia, quer dizer, tropeça-se naturalmente quando vai ao mar, mas pôs, acha que o terreno, tem um documento a dizer que o terreno é deles. Pronto, pôs, achou que tinha, claro que isso deu logo confusão, agitação, e a mim traz-me sempre à memória esta imagem, esta intervenção artística da Fernanda Fragateiro, que é a paisagem não tem dono. De facto, é isto que também é importante. Multiplicidade de diversidade. Vamos lá ver, nós temos um conjunto de produtos fantásticos, todos nós sabemos. Aqueles que são, como o turismo sol, mar e praia, e o turismo urbano e cultural, e o touring associado, eu acho que vão continuar sempre a existir. Bem podem dizer às pessoas que este turismo que é de massas, genericamente que é de massas, agora com a pandemia as pessoas estão mais motivadas, mais conscientes, vão para o interior. Bem, eu espero que não vão de bandada para o interior, porque o interior não aguenta, nem sequer tem oferta, nem é o que se espera do modelo do interior naturalmente. São coisas diferentes. Portanto, eu acho que é necessário continuar a conciliar aquilo que são os nossos potenciais com outras atividades, com outra matriz estratégica de produtos, esses sim que têm a ver com o que acontecem, com as atividades, com a aventura. É um turismo mais ativo, está tudo a mudar, temos de estar atentos, de facto, isto é importante. E nós conhecemos qual é a importância de alguns destes produtos, aqui estão daquele documento que foi publicado há uns anos, sobre a matriz territorial dos produtos estratégicos em função das várias regiões. Pode haver ali alguma discussão, todos nós, se calhar, não temos exatamente a mesma opinião, mas é conhecido, não é?
E temos de estar atentos, já hoje falou aqui, às novas tendências, à experiência, conceber novas experiências, adaptar, conceber de facto, envolvendo desde logo até as próprias comunidades, exemplo de outros locais, que nós ainda temos pouco. Podemos ter mais, já existe em algum sítio, mas temos de ter mais, temos que envolver. Isso é um serviço que faz o desenvolvimento local. Às tais aldeias abandonadas, etc. Porque as pessoas são sabedoras, têm um problema de línguas, naturalmente, mas, para entender estrangeiros, mas são sabedoras, o saber fazer reside neles, não é? Consistência. E este é o último ponto, o último tópico. Consistência tem a ver a tal que o Italo Calvino já não chegou a escrever e eu resolvi fazer. Coerência, eu diria coerência, vou pela visão, pela palavra coerência, que é de políticas e estratégias. Nós todos conhecemos que temos uma série de documentos ao nível nacional, que temos que saber articular. Às vezes temos do lado os de ordenamento, os de desenvolvimento, os da sustentabilidade e não os articulamos horizontalmente desde logo. Se virem, há documentos que são contraditórios uns com os outros e são ao nível nacional, são documentos de orientação nacional. Como temos de fazer depois o exercício de articular aos vários níveis da administração, do nacional, ao regional, ao local. Temos de saber fazer esses exercícios com os vários tipos de documentos, porque existem documentos também nestes 3 níveis, para o turismo, para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento e crescimento económico, para o ordenamento do território, etc, etc. E depois, todos nós, e eu fiz vários, todos nós sabemos que há imensos estudos, planos que as câmaras desenvolveram. Né? Mesmo aquelas câmaras que nós achamos que têm outros recursos mais importantes que o turismo. Não é? Que se calhar o turismo é uma aposta estratégica, mas todos acham que tem que ser uma aposta estratégica. E todos têm o seu estudozinho, o que é bom para os consultores, o que é bom para os consultores fazer estes estudos. Mas depois nós fazem e não se conhecem. Às vezes o vizinho do lado não sabe quais são as apostas dos outros, não se concertam, são equipas diferentes, não falam uns com os outros, parece que até estão aquela competição, quer dizer, que não faz sentido, muito menos agora num quadro das entidades regionais de turismo, não é? Essa foi, digamos, o grande pulo que se deu, foi esta concertação, esta integração, não é? Porque isto é como ao vinho, nós não conseguimos vender tantas marcas, não é? Não conseguimos vender as marcas, todas as marcas que tínhamos. E um dos problemas do nosso vinho também, que melhorou muito nos últimos anos, é na afirmação do mercado, não é só a quantidade, às vezes, é de facto que cada produtor gosta de ter a sua marca. Pronto. E aqui no turismo, de facto, também temos que dar esses passos. Eu há uns anos fiz este pequeno exercício que foi, peguei vários instrumentos de gestão do território, que falavam que tinham consagrado coisas sobre o turismo. Designadamente este conceito, que é o conceito de núcleo turístico, mas que nos sítios chama núcleo de recreio, núcleo turístico, núcleo de desenvolvimento turístico, núcleo de desenvolvimento económico, turístico, etc, etc. Cada qual gosta também de inventar um conceito. Isto, eu responsabilizo-me também enquanto consultor, eu também inventei. Também está ali um ou dois que são meus, não é? Mas para que, se no fundo, o que nós temos é consertar, porque para os conceitos serem reconhecidos, serem uniformes, não é? Não é necessário estarmos sempre a pôr nomes diferentes, para ser diferentes, não é? E agora em inglês, ainda é melhor. Coerência de ações, e esta é a última coisa. Eu aqui fui buscar um local que é para mim muito, que é um exemplo, isto é um exemplo, é um caso de estudo, como se faz em ciência, não é um caso de estudo, e que pode ser um caso de estudo muito elucidativo e tirar-se daqui lições de experiência. E é um caso de estudo numa ponta do país, e essa ponta do país, portanto, no fundo, o que se trata aqui é de um desafio à qualificação, ao desenvolvimento e sustentabilidade territorial e turística do local, que é este, todos conhecem, Sagres. O tal local que dizem, não é, que está ligado à epopeia das descobertas. Claro que hoje em dia não se pode falar muito em descobertas, não é? Ainda, se houvesse lá um grande monumento, já tinha havido um deputado que tinha proposto reescrever a história e apagar a nossa história. A história não se apaga, não se reescreve. Aprendemos e assumimos os erros. É assim que se faz. Mas, de facto, também não interessa, porque em Sagres não se passa nada. Parece que o Infante morreu, de facto, em Sagres, nasceu do Porto, morreu em Sagres. Não se passa nada.
Agora até já há uma estátua há uns anos, mas durante muito tempo não havia nada. A única coisa que havia era um padrão posto pelos rotários americanos que fizeram uma visita lá e puderam um padrão evocar o infante Dom Henrique. Não é? Eu não me interessa se o infante viveu ou não viveu, se era a escola, se existiu ou não existiu, a escola de Sagres. Isso não me interessa. Os ingleses estão preocupados com o monstro de Loch Ness. Tem 1 milhão de visitantes como Sagres. Alguém já viu o monstro? Tirando aquela fotografia meia estranha. Estão preocupados com isso? Não. Mas nós gostamos de discutir, não existiu, não vamos. E como andamos nisso, não fazemos nada. Numa terra que tem 1 milhão de visitantes, onde não se passa nada, a não ser esta coisa que é de esplendor da natureza, não é? Portanto, Sagres é este caos urbanístico, não é? Achei que isto no fundo era uma matriz rural, porque nem todos eram pescadores, não é? Muitos viviam, era de facto do campo, da agricultura, da água, tem muitas cisternas, etc. Não é? E depois tem isto, tem uma estrada que atravessa Sagres, que por causa daqueles conflitos entre a administração, entre a entidade que gera as estradas, neste caso agora é a Infraestruturas de Portugal, de antes era a Brisa, e a autarquia nunca tomaram posse. Há 20 anos, pelo menos que eu me lembro ou mais, que a estrada, que é o principal cartão de visita de entrada em Sagres, não tem passeios, onde passam velhos, todos os dias, mesmo fora da época de turismo, onde passam pessoas com carrinhos de bebés, nunca aconteceu nada grave, mas é isto. Sagres, este é o primeiro cartão de visita, porque é a estrada que tem Sagres. E depois temos as praias, que são fantásticas, não é? Onde é o caos de estacionamento, não é? Onde as pessoas a empurrar carrinhos de bebés, como não há lugar para os carros, têm que ir para a rua, e os carros ficam em cima dos passeios, não é? Onde, porque é paisagem protegida, não se pode sequer infraestruturar, então, os vendilhões do templo no Cabo de São Vicente. E é este caos. Criou-se uma ciclovia que supostamente faz parte da grande ciclovia transnacional, transeuropeia, que vai daqui até salvo erro, Noruega, até a Noruega, não é? Mas que começa aqui, ao ponto zero, mas que de facto, primeiro, aquilo nem tem largura quase para a ciclovia, não é? E o que se tornou é mais um sítio para estacionarem em tempo de verão. Portanto, isto não pode, de facto, acontecer, que é isto, não é? Olha, os carros estão aqui todos. Em cima, isto é a ciclovia, não é? Portanto, ainda tornou mais difícil. Agora vamos para a estrada, os pacientes vão para a estrada, porque, como sabem, o Cabo de São Vicente, no verão, às 8 da tarde, são 400 ou 500 pessoas a ver o pôr do sol, não é? Que dizem que é o mais... eu digo também. Por acaso, acho que há um sítio melhor para ver o pôr do sol em Sagres, que é na praia do Tunel, porque... não se vê o sol só no mar, vê-se o Cabo de São Vicente também. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se há tempo, se quiserem fazer alguma pergunta, mas se calhar não há tempo, não sei. Eu penso que sim, se quiserem deixar os anfitriões é que sabem. Não, eu penso que é um bom desafio regressar à realidade e ao terreno. E que temos que ter consciência que este é o nosso ponto de partida, daqui para a frente. Tivemos aqui muita informação sobre um conjunto de carências, de erros que cometemos ao longo de anos, mas, tendo em conta os desafios que temos à nossa frente, temos que olhar para estes problemas com muito sentido de responsabilidade, com muita inteligência, e que na perspectiva precisamente de consolidar e desenvolver o turismo e de introduzir-lhe fatores novos que lhe permitam o seu sucesso, mas ao mesmo tempo não fugir às questões, não pensar, não pô-las de lado pensando que elas desaparecem por si só. Portanto, eu penso que é muito importante e acho que era muito oportuno que fizessem algumas considerações e opiniões. Ok, então abrimos então para alguma questão, para alguma consideração sobre... Bom dia, professor. Bom dia. Com muito gosto que aqui estou, recordar os tempos de há 2 décadas já, e reencontrá-lo. Duas questões, 2 notas e uma questão. Sei que é grande conhecedor do território do Algarve, enquanto profissional, enquanto turista, enquanto residente também, parcialmente. Tenho 2 notas. Eu acho que nunca faltou plano ao Algarve e acho que alguma das coisas que trouxe aqui nunca faltou plano também ao turismo do Algarve. Mas há aqui uma incongruência grande entre aquilo que é o planeamento do turismo
e o planeamento para o turismo. São duas coisas, e aqui trouxe-nos alguns exemplos daquilo em que a questão do ordenamento e os planos de ordenamento territorial têm a sua cota à parte, mas também os instrumentos que tentaram regrar o turismo e a ocupação do território. E esta é a primeira incongruência. Depois há aqui uma questão que é muito importante neste binómio território-turismo, que no Algarve é completamente dissociável, e eu acho que é dissociável em qualquer destino que tem, ou qualquer território que tem o turismo como base. Porquê? Porque o território serve aqui de uma dupla função, ou seja, ele é por si o suporte das atividades, mas é por si também o fator de atração para a fruição, para as experiências, como se dizem agora. Pergunta muito fácil que lhe coloco é esta. Dado o seu amplo conhecimento da região e com todos os desafios que nos colocou, os velhos, os novos e por aí fora, no Algarve começamos por onde? Ou seja, naquilo que está por fazer, que é muito, começamos por onde? Qual é o ponto zero agora para começarmos a trabalhar? É fácil. Obrigado. Não sei se há mais, juntava-se tudo, talvez. Eu não estou a tomar nota das perguntas, não trouxe papel para a mesa. Mas... A primeira é que começamos por onde mesmo. Agora, mais alguma questão que queiram computar? Obrigado pela apresentação, gostei muito. Gostava de perguntar, tendo em conta o que tem acontecido no Algarve, que tem vindo muitos estrangeiros para cá e têm comprado casas, seja em Olhão, Faro, pelo Algarve todo, e agora com mais digital nomads e remote workers, ainda depois da pandemia, que as pessoas podem cada vez mais trabalhar remotamente, espera-se que mais venham para cá. O que é que se pode fazer para que continue a haver alojamento e condições para que os locais não sejam expulsos daqui, que não aconteça o que aconteceu em Barcelona e em muitos outros sítios? Gostava de perceber se tem algumas sugestões, porque precisamos delas urgentemente. Obrigado. Mais alguma questão? Olá, bom dia. O meu nome é Rodrigo Lima, sou de Sagres. E tenho pena de ter chegado atrasado, porque também vim de longe. Não só por isso, mas também. Tive dois sentimentos, felicidade e tristeza. Porque realmente temos um território lindíssimo e acho que devemos aproveitá-lo. E é bom ouvir alguém falar dos problemas e falar seriamente como falou e expô-los, é mesmo assim. Infelicidade por ver o que se passa, não é? É uma tristeza aquilo que se passa em Sagres, não é só em Sagres, no Concelho da Vila do Bispo e outras terras da Costa Vicentina, mas também no Algarve inteiro. Como é que podemos desbloquear esta guerra de egos, que muitas vezes é isto, são guerras entre instituições, seja a Câmara Municipal, seja outros organismos que gerem o território, como é que podemos desbloquear esta situação? Porque as coisas arrastam-se durante muito tempo e parece que andam com guerras políticas, se calhar outras razões também, a questão da legislação, que também tem que ser cumprida, mas como é que desbloqueamos isto para avançarmos? Como disse, há muitos anos que se fala naquela entrada de Sagres. Realmente é uma vergonha. Nós entramos em Sagres, há muita gente que entra lá e pergunta onde é que é Sagres? Nem se apercebem que estão a entrar num território riquíssimo. E começa logo por aquela entrada. Claro que depois há muitas outras coisas que mostrou ali em fotografia. Obrigado. Não sei, professor, se quer já responder. Não, este é o... não, parece que ainda há mais uma. Mais uma, então. Deixa eu ver. Boa tarde. Esteve ligado ao primeiro PROT, apresentou aí um mapa com o primeiro PROT do Algarve. Gostava de lhe perguntar o seguinte. O primeiro PROT teve a intenção de ordenar o Algarve, aliás foi o primeiro do país, o primeiro plano regional de ordenamento do território, mas acabou por fazer o seguinte, acabou por contribuir para despovoar o interior, porque foi extremamente rígido em relação ao interior da região e contribuiu ainda mais para os poucos que lá estavam desaparecerem e não resolveu nada do litoral, antes pelo contrário, acabou por aumentar a confusão no litoral. O que é que tem a dizer sobre isso, essa questão? Talvez este é aquele momento em que me dávamos jeito de ter aquela bola de cristal para resolver algum destes problemas e responder, não é?
Eu se calhar começava aqui até por esta última questão já. Eu não estive ligado ao PROT, eu estive ligado à avaliação do PROT. Não estive ligado à elaboração do PROTAL. Estive ligado depois, 10 anos depois, na avaliação... mas conheço a equipa que fez o PROTAL. E lembro-me que o PROTAL tinha um modelo, aquele modelo que estava ali, que era preciso... O PROTAL tem, ao contrário de outros planos, era um plano basicamente curativo. Não é? Por exemplo, o PROTAL ali do Alentejo era preventivo, que era para acontecer uma coisa que nunca poderia acontecer porque não tem as mesmas condições, que era não acontecer o modelo do Algarve. E então aquilo que fizeram foi de facto muito impositivo e havia a ideia de tentar que o turismo fosse para as pontas, não era? Onde havia ainda menos desenvolvimento turístico, estava tudo muito concentrado de facto no meio. E não o conseguiram, precisamente foi restritivo. Agora aconteceu uma coisa, apesar de tudo, e eu tenho essa noção. Eu avaliei as entradas de processos, na altura, eu e a minha equipa, avaliámos as entradas de processos nas câmaras, depois de entrada em vigor o PROTAL. As entradas de pedidos de licenciamento e outros pedidos vários. E a verdade é que, genericamente, eu tenho este número na cabeça, reduziu-se para cerca de 50% a submissão de processos. O que quer dizer que o PROTAL começou a cumprir a sua função, boa ou mal, a função que era tentar controlar, de facto, a dispersão urbana ou turística que existia na altura. Mesmo assim, nós continuávamos a andar pela costa e a ver edifícios a ser construídos, várias coisas a ser construídas. Isso tem a ver com o nosso direito, não é? O nosso direito de inspiração romana, não é? O direito romano, nós, ao contrário do direito nórdico, tem só o uso do solo, o direito do uso do solo, nós aqui temos direito ao solo, portanto são direitos adquiridos. Ou seja, não havendo capacidade para indemnizar toda aquela, embora a legislação permitia a expropriação, mas não havendo capacidade para indemnizar toda aquela população, pronto, cada qual continuava a construir, mesmo depois do PROTAL dizer que não, e isso era a crítica que só havia, então não se pode e afinal estão aqueles que estão a construir. Isso eram os direitos adquiridos. Portanto, eu diria que, apesar de tudo, cumpriu o seu papel, apesar de tudo, o seu papel, este papel, mas vamos lá ver, o turismo é uma atividade essencialmente privada, e o mercado é que decide, e os empresários é que decidem, dentro das regras, claro. Portanto, se naturalmente, até se nós olharmos para o modelo, onde estão as cidades, onde está o aeroporto, onde está toda a infraestrutura, naturalmente que é natural que continuasse a convergir para aquele centro, para aquele filé mignon, não é? O que eu tenho pena é que, do ponto de vista da ocupação, não se tenha salvaguardado melhor as condições da paisagem. Isto vale o que vale, mas tinha que haver ali mais espaço, mais desafogo, mais separação, mais possibilidade de fazer o passeio, não é? Estão agora a recuperar-se aos poucos, mas há coisas que já são irrecuperáveis, não é? Relativamente ao resto, houve uma pergunta que tem a ver com foi Miguel, não é? Miguel, Digital Nomads, etc. Vamos lá ver, depende do que é. Eu acho que esse é eu até conheço casos de pessoas que já estão a viver no Algarve, vieram a viver para o Algarve nestas condições e a pandemia agora possibilitou muito isto, não é? Eu conheço várias pessoas aqui, noutras regiões, que estão em casa a trabalhar. Já nem querem outra coisa. Eu tenho colegas que já não vejo quase há 2 meses. E de vez em quando, como presidente da minha faculdade, pergunto onde é que eles andam, não é? Porque eu sei que nos vejo há 2 meses porque deixámos uma prenda de Natal em cima da secretária e ainda não foram buscar. Mas estão no ativo. São investigadores. Se fossem professores, tinham que lá ir dar aulas, não é? São investigadores. Mas eu acho que isso vai acontecer. Agora, vamos lá ver. Vai acontecer, mas também não vai ter ainda tão rapidamente essa proporção que vai questionar essa sustentabilidade e o equilíbrio entre a comunidade local e o resto. Vai acontecer e é bom que aconteça. Se em várias das pequenas aldeias estão a ser abandonadas, existir alguns, ótimo. Se em algumas daquelas casas, não é, que também são casas de estrangeiros e que nós temos sazonais, que possam ser ocupadas durante algum período, ótimo. Eu acho que isso é só uma virtude e é bom para todos nós. E é bom para a região, sobretudo, é bom para a região. Mas, por exemplo, há bocadinho não disse, mas incomoda muito, por exemplo, quando olho aqui, ainda hoje vinha a caminho de Lolé de Faro, não é? E se vê aquela meia encosta, não é? Todo aquele alinhamento da meia encosta, aquilo tem custos de administração, custos públicos, de infraestruturação, de manutenção dos esgotos, da água, porque é uma dispersão linear. É um contraditório que eu estou a dizer, mas é uma dispersão linear. Tudo isso tem custos acrescidos que têm que ser pensados e planeados. Finalmente, Sagres. Sagres, porque há uma pessoa de Sagres
e o meu estimado amigo Aquiles lançou-me também uma questão sobre Sagres. Eu dei quase um mote. Eu, se calhar, eu começava por Sagres. A começar por onde? Começava por Sagres. Eu próprio tenho casa em Sagres, portanto, sou uma pessoa, sou um amante de Sagres, tem o melhor vento do mundo, não é? Mas tem em agosto, dos outros meses não tem nada, mas não digam a ninguém. Só em agosto é que tem. Mas na brincadeira, vamos lá. A gente tem, aquilo que eu estava a dizer aqui, pode ser resolvido aqueles problemas, pode ser modelo, até para depois resolvemos ali, e depois levam lá todos para ver como é que se resolveu. Agora, é como o Miguel diz, é preciso fazer concertação, é preciso alguém, eu acho que aqui as entidades com representantes do poder local na sua associação e do poder descentralizado do poder central, tem que ter uma palavra a dizer aquilo. Não é só em Sagres que aquilo acontece, vamos lá ver, eu dei Sagres porque achei que é uma coisa que é exemplar, porque é de facto é qualquer coisa que faz parte do nosso imaginário coletivo e turístico também, não é? É uma surpresa, mas foi sobretudo o bom Deus que fez aquilo, não é? Porque o que a gente vai lá, mesmo quando vai à Fortaleza, o que a gente vai ver é, digamos, aquele choque de ver aquela paisagem do mar. Agora, nós temos que começar a pensar global, se calhar temos que recuperar aquela coisa do René Dubos, pensar global e começar a agir localmente. Mas há muita coisa para fazer. Mas para já tem que se consertar. Veio o PRR, não é? Ou já cá está. Já houve várias montanhas para ir um rato, não é? Vamos ver qual é a capacidade que nós temos para implementar o PRR, não é? Mas pode ser uma boa oportunidade para começar a fazer coisas. Mas são estas pequenas coisas, porque isto, de facto, perturba a qualidade da imagem dos destinos, não é? E não estou a falar já agora só em Sagres, estou a falar em vários sítios do Algarve e deste país. Portanto, o que tem é que se começar, e começar por um sítio qualquer. Se for Sagres, para mim é melhor, mas pode ser outro qualquer, portanto, estejam à vontade. Ok, muito bem. Não havendo mais nenhuma questão, convido então a todos para almoçarmos, está bem? E regressamos então às 2h para a final do concurso. Vamos ter 15 finalistas, vamos distribuir 30 mil euros de prémios hoje, por 5 projetos inovadores de turismo. Vamos fazer pitches, 15 pitches, vamos ter aqui um júri e vai ser uma final interessantíssima. Convido a todos depois do almoço para assistirem à final e bom apetite, está bem? Até já. Obrigado.